Enxergue o sofrimento com as lentes da graça. Jó é descrito como um homem justo. Seus amigos vieram para dizer a ele que sua situação era consequência do pecado. Esse é o ensino comum em nossos dias. Muitos ensinam que, se algo ruim acontece conosco, é porque temos cometido algum pecado diante de Deus. Jó possuía 4 amigos e cada um deles tinha um ponto de vista diferente sobre a situação. Esses 4 amigos representam também 4 tipos de pregadores que existem hoje em nossos dias. Vejamos. Há os que pregam a experiência. Ao ver tudo o que Jó estava sofrendo, o primeiro amigo que se levantou para falar com ele foi Elifaz. Ele foi até Jó explicar o porquê dele estar passando por aquela situação. Jó 4 do 7 ao 8. Ele disse a Jó: Você já viu alguém inocente que tivesse perecido? Você não pode ser inocente, veja o que aconteceu na sua vida. Alguns gostam de dizer que a experiência é a mãe de toda a sabedoria. Mas isso não está na palavra de Deus. Quando vivemos com base na experiência, estamos sempre confusos. Só a palavra de Deus pode nos dar a verdadeira sabedoria, pois só ela é inspirada por Deus. Como ele faz, é comum ouvirmos pregadores contando sua experiência e dizendo o quanto algo foi bom para eles. Mas o fato de ter sido bom para eles não significa que será bom para todos. Há 3 áreas que é muito comum ouvir pregações com base na experiência: casamento, libertação e prosperidade. Não estou dizendo que os que pregam experiências estão falando algo ruim. Mas devemos saber separar o que é experiência pessoal e o que é ensino bíblico. Há os que pregam a tradição. O segundo amigo de Jó que aparece na história para tentar explicar a ele o porquê do seu sofrimento foi Bildade. Jó 8 do 8 ao 11. Bildade argumenta a partir da tradição. Ele diz para Jó: sem lodo não tem papiro. Em outras palavras, o lodo do pecado é que produz o papiro da tribulação, sempre as coisas aconteceram assim. Da mesma forma, há muitos pregadores nos dias de hoje como Bildade, que pregam com base na tradição. Eles acreditam que pelo simples fato de algo ter sido feito de uma forma por muitos anos aquilo se torna verdadeiro. Há coisas boas na experiência e na tradição, mas não devemos tomá-las como se fossem a verdade da palavra. Há os que pregam o legalismo. O terceiro amigo de Jó que vem tentando dar uma explicação para o seu sofrimento foi Zofar. Zofar é o tipo de pregador legalista. Jó 11 do 13 ao 15. Zofar argumenta a partir do legalismo e do moralismo. Para a maioria das pessoas, a explicação para todos os tipos de problemas é o pecado cometido. É verdade que o pecado pode trazer consequências tristes. Jesus disse ao paralítico no tanque de Betesda: E não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Mas ele também disse, a respeito dos 18 homens que morreram no desabamento da torre de Siloé, que não eram mais pecadores que os demais moradores de Jerusalém. Lucas 13 do 4 ao 5. Simplesmente não podemos julgar o sofrimento dos outros dizendo que é sempre por causa do pecado. Zofar é pregador legalista. Todo legalista vê as coisas de modo idealizado e perfeito. Ele não prega algo errado, apenas aplica de forma errada na vida das pessoas. O que Zofar e seus amigos dizem é verdade, mas uma verdade aplicada de forma errada. É bom termos irmãos que rejeitam o pecado, praticam boas obras e fazem tudo o que é requerido. Mas tudo isso se perde se eles confiarem na sua própria justiça. A justiça própria impede o mover de Deus, pois nos leva a condenar a Deus. Jó disse que Deus era o autor de toda a sua tragédia. Eu sei que muitos gostam dessa afirmação de Jó, mas ela não é coerente com a história do livro. Foi Deus quem deu, mas foi o diabo quem tirou, mas Jó declara que Deus é o responsável. Jó não sabia que era o diabo que estava agindo em sua vida, por isso atribuiu a Deus os seus problemas. Assim, a declaração correta do livro seria: e Deus deu, o diabo tirou e Deus restituiu 2 vezes mais. Há os que pregam com base na graça. É interessante que depois que os 3 amigos de Jó falaram, entra em cena um quarto personagem, Eliú. Ele estava irado com Jó porque este se achava mais justo do que Deus, e também se irou contra os 3 amigos porque, mesmo sem ter encontrado nada de errado em Jó, o estavam condenando.
Jó 32 do 1 ao 9. Eliú é um tipo de Cristo. Jó nada respondeu a ele, antes foi conduzido a uma posição em que se humilhou diante de Deus e reconheceu que ele nada era sem o Senhor. A principal estratégia do diabo é sempre a acusação e a condenação. Quando não consegue mostrar algum pecado, ele mostrará algo que foi cometido anos atrás. Por fim, o inimigo dirá que a pessoa está sofrendo por causa do pecado dos seus pais e avós. Esse é um argumento da lei do Velho Testamento. Esse ensino é chamado de maldições hereditárias. Não podemos achá-lo no Novo Testamento. Precisamos ter cuidado com ensinos que destroem as pessoas em vez de ajudá-las. A doença não é a vontade de Deus. No fim, Jó foi curado e totalmente restaurado. Eliú disse algo muito precioso. Jó 33 do 23 ao 24. Há um mediador que veio dizer o que é certo a respeito de Deus. O resgate já foi pago, por isso podemos ter o favor de Deus. O resgate é a redenção que foi feita por Cristo. A razão por que Deus é justo em curar o doente pecador é porque ele encontrou o resgate. O preço do resgate foi pago. Jó 19, 25. O preço para todas as bênçãos naturais já foi pago no Calvário. Hoje, o único sofrimento que o Novo Testamento nos promete é a perseguição. O obstáculo número 1 que Deus procura remover em nossa vida é a justiça própria. O que aconteceu com Jó não era obra de Deus.